eu acho importante a gente falar sobre os contrapontos, né? Sim, sim. E é muito importante dizer que são contrapontos válidos, alguns Sim, deles, tá? Porque sim. são contrapontos em que você tem, por exemplo, a questão de liberdade de expressão. De fato, se você for olhar, muitos governos autoritários, eles começaram com leis que supostamente eram para... Ah, não, a gente está preocupado com a sociedade, com crimes que podem ser cometidos e tal. Isso foi virando controle do Estado. Então, vamos discutir uma agência para poder regulamentar isso? Sim, tem que se ter muito cuidado com mecanismos que garantam a independência dessa agência. Ela tem que ser tipo o Ministério Público, a Polícia Federal, e mesmo assim você pode ter tentativas de intromissão, né? Então tem que ser uma coisa muito clara sobre isso. Um outro contraponto muito interessante vamos pensar aí então em remunerar conteúdos jornalísticos, aquelas coisas todas e tal. Será que isso não vai frear a plataforma em divulgar mais conteúdos jornalísticos? Por exemplo, a gente teve o caso no Canadá agora que, graças a essa medida aí do Google ter que remunerar conteúdos jornalísticos lá no Canadá, o Google virou e falou, tá bom, então eu não vou mais publicar, indexar, né, taguear o conteúdo como jornalístico. E aí teve que ir lá o primeiro-ministro do Canadá para a televisão e falar, não, porque o Google, para meu espanto, ele decidiu que ao invés dele remunerar por cliques o conteúdo jornalístico, é mais maneiro para ele simplesmente não deixar o canadense ter acesso a essa informação, né, através da plataforma deles. Então, assim, tem muitos contrapontos aí que podem surgir de elementos que são realmente graves. A questão de monitoramento de conteúdo, quem que vai fiscalizar, como que isso vai ser aplicado na prática, né? Como que essas empresas, qual que vai ser o prazo que essas empresas vão ter para poder implementar isso e tal. Acho um outro contraponto interessante é que as plataformas já têm seus próprios termos de uso. Isso, inclusive, é utilizado por elas para ir contra a lei. A gente já tem nossas regras, são imensas. Eu baixei as regras do WhatsApp esses dias para ler. E assim, páginas e páginas, parece um texto de monografia de faculdade, sabe? Eu, quando tava começando a página lá, antiga, do Fala Tcholu, uma das coisas que falaram pra mim como dica, pega ali os termos de uso do Instagram e vai ler, pra você saber o que você pode colocar, o que você não deve e tal, quais são as coisas que são mais legais ali. Eu fui ler os termos de uso do Instagram e assim, é gigantesco. O Facebook tem um documentário de 2015 chamado... Facebookstan, que é um documentário que fala sobre os termos de uso do Facebook. E ele compara os termos de uso a uma constituição, que é uma regra com inciso, parágrafo tal e tal, não sei o quê. Então, as plataformas já têm os seus termos de uso. E por que se criaria uma lei se já tem regras? Na verdade, a lei é criada para regulamentar no Brasil. Porque, como a gente disse no início, as plataformas elas têm sedes nos seus países de origem, que as leis são diferentes, que e ao mesmo tempo, elas têm as suas regras, não necessariamente aquelas regras vão estar em consonância com as leis brasileiras, com as regras dentro daquele país, né? Então, claro, esse é um bom argumento, e tem os termos de uso, que tá tudo lá, nudez, é proibido, pedofilia, WhatsApp, por exemplo, eu lendo os termos de uso, eu não sabia disso, o WhatsApp ele tem a regra de só a partir de 13 anos você pode ter o WhatsApp. Eu não sabia, né? Tá bom. Isso, tá lá nos termos de uso. Só que, como é que você regulamenta isso? Como é que tem uma questão interessante. O WhatsApp ele usa conversa criptografada. Então, o que eu converso contigo, teoricamente eles não sabem. Mas como é que eles moderam, por exemplo, uma foto de uma criança nua? Como? Se é criptografado? Se ele não tá vendo as conversas? Exatamente. E as pessoas caem numa falácia muito grave, cara. Ele não vê o que a gente está mandando. Mas, por exemplo, uma das formas mais tradicionais de você hackear o telefone da pessoa é hackear o teclado. Sim. Porque o teclado é um aplicativo. É um aplicativo que está ali funcionando, tanto que você pode baixar um modelinho diferente. Beleza, o WhatsApp é criptografado, mas se você, de um lado e do outro, tá hackeando o teclado da pessoa, sim, tu já sabe tudo que tá escrito, né? É um outro contraponto que a galera... assim... E aí faz sentido. O relator da lei, ele é do PCdoB, né? É um partido de esquerda, bem esquerda, né? E aí é um contraponto que a galera da direita, não, tem que ser alguém mais de centro, não pode ser alguém tão à esquerda. Mas como a gente disse, o Orlando Silva, ele conversou com todo mundo, inclusive o Lira, que é da direita, inclusive o presidente do Senado. O Orlando declarou hoje, segunda-feira, dia 15 de maio, que antes do texto ir a plenário, ele vai novamente mostrar o texto ao presidente do Senado, para que ele veja e tal. Então, é um argumento... depois o texto tem que voltar para o Senado. Voltar para o Senado, exatamente. Essa questão da imunidade parlamentar que você estava falando é um contraponto. O Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, defende que
a regra ela não vai afetar a imunidade parlamentar, ou seja, o parlamentar quiser colocar alguma coisa ali que seja mentira, isso vai estar dentro da imunidade ou pode aumentar a impunidade do cara, né? Porque se mantiver a regra de impunidade, o parlamentar, o deputado, o senador, ele pode escrever o que ele quiser ali, entendeu? Então é um contraponto interessante também. Um contraponto muito interessante até a incisão disso na lei. Sim, sim. Porque se eu crio uma lei e digo que, não, então o parlamentar não pode ter impunidade, ele pega a lei impunidade, né? Imunidade, que seria impunidade nesse caso, ele pode simplesmente chegar e falar, não, mas a Constituição diz que eu tenho imunidade parlamentar. E quando a Constituição foi feita, lá em 1988, você não tinha redes sociais para poder regrar isso, entendeu? Sim. Então ele fala, não, minha imunidade ela é válida em qualquer lugar. Só que há de se dizer, essa imunidade ela não é irrestrita. Sim. Ninguém tem imunidade para cometimento de crime, né? Então, enfim, claro que isso já vale para a vida real e isso já vale para a vida digital também hoje. Só que aí é claro que esse debate ele vai ser sempre com um bom advogado, né? Manipulado para lá ou para cá em prol de causas próprias. Sim.